O STF aprovou as regras para as federações partidárias. Com isso, a eleição deste ano será a primeira com a união entre os partidos. A reportagem é de Catiúcia Sotomayor. Votaram a favor de manter a validade da lei que prevê as federações partidárias os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Apenas o ministro Nunes Marques apresentou voto contrário. A atuação parlamentar em bloco, pelo prazo de uma legislatura, com vistas a unir forças em torno de objetivos políticos comuns, não depende da completa fusão de partidos e pode ser articulada posteriormente, sendo desnecessário que se faça desde as eleições ou como estratégia eleitoral. Na hipótese de o objetivo ser permanente, os partidos podem recorrer à fusão entre si. Já no caso das federações, numa primeira análise, parece haver um propósito eminentemente eleitoral. É assim que partidos políticos menores, por exemplo, sem apoio popular suficiente ao atingimento do quociente total, tendem a unir-se a outros. O julgamento é resultado de uma ação apresentada pelo PTB, que argumenta que as federações são uma reedição das coligações. O ministro Barroso criticou essa comparação e defendeu a constitucionalidade da nova regra. A lei especificamente prevê o seguinte: 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. A federação permite a formação de blocos de atuação política entre 2 ou mais partidos, aumentando a verba do fundo eleitoral e o tempo de propaganda partidária em rádio e TV, desde que sejam respeitadas em todos os níveis durante 4 anos. Com isso, os partidos federados estarão juntos também nas eleições municipais de 2024. O número de votos das federações serve para o cálculo da cláusula de desempenho, o que na prática salva as legendas menores. As federações não viram um partido só, mas se equiparam aos partidos políticos em direitos e deveres e devem seguir um estatuto próprio único e as mesmas regras do funcionamento parlamentar e partidário. E são diferentes das coligações, que não podem mais ser formadas nas eleições proporcionais, as que elegem deputados e vereadores. Numa coligação, o pacto entre os partidos dura o tempo da campanha e pode ser desfeito após a eleição, podendo também reunir candidatos com ideologias diversas e até contrárias. Na federação, o ideal é que o programa dos partidos seja próximo. Afinal, são 4 anos atuando juntos. Além de validar as federações partidárias, o Supremo definiu o dia 31 de maio como a data limite para a união entre legendas ser formalizada. A data, entretanto, valerá apenas nas eleições deste ano. A mudança era defendida por diversos partidos, que julgavam o prazo anterior muito apertado. Até então, as legendas poderiam oficializar a formação de uma federação até março. A reportagem mostra muito bem a diferença entre as coligações e as federações e demonstra claramente aí que as coligações sim tinham uma finalidade puramente eleitoreira e depois podia se desfazer essa aliança e tudo voltava a ser como antes. As federações tentam resolver, essa figura da federação tenta resolver um problema que existe no sistema político brasileiro, que é o excesso de partidos. Existem muitos partidos e isso favorece alianças que são feitas ao longo de um mandato por critérios puramente fisiológicos, interesses que vão muito além de uma questão programática dos partidos. Então, é uma figura interessante, é uma novidade interessante, mas ela é muito difícil de ser aplicada na prática, justamente pela resistência que os partidos têm de se prenderem a um projeto ao longo de 4 anos, ao longo de um período de um mandato. Então, o que a gente tem visto aí nas negociações que estão ocorrendo entre os partidos para formação de federação é aquela coisa de um partido maior
servir como locomotiva para que partidos menores com alguma afinidade se juntem a ele até por uma questão de sobrevivência. Então essa é uma discussão interessante. Se isso vai resolver o problema desse presidencialismo multipartidário que o Brasil tem, são outros 500, mas é um tema interessante para ser discutido e caminha nesse sentido de resolver um problema que existe no sistema político brasileiro. Concordo, acho que a análise dele está correta no sentido de que existem muitos partidos no Brasil, 33 partidos, não existem 33 ideologias, a gente fala sempre em 2 grandes polos de pensamento, como nos Estados Unidos você tem os republicanos, os democratas, como no parlamento britânico você tem também esquerda e direita, então você, no Brasil, tem que trabalhar melhor isso daí. Se a federação for utilizada como um meio para conseguir chamar os partidos irrelevantes para essa discussão, para essa agremiação, que depois pode vir a ser uma fusão, isso daí vai, de fato, melhorar a identificação por parte do eleitor, né, do que significa aquela ideologia, do que significa aquele polo de pensamento. E acho que também tem que vir junto aqui no Brasil a ideia de candidaturas independentes. Eu acho que o brasileiro também está cansado, Diogo, e aí eu olho para esse aparato burocrático de federação partidária, né, os caciques, os líderes de cada partido, sempre voltados a interesses próprios. Eu acho que seria muito útil se a gente colocasse junto com a discussão a ideia de candidaturas independentes, porque o brasileiro está cansado de ter que se filiar a alguma entidade para participar da vida política do país. Acho que o ideal seria a gente poder ser independente e ter um número bastante reduzido, aí no máximo 3 partidos políticos, que seria o óbvio para trabalhar questões de caráter ideológico. E dentro de cada partido as suas seitas, os seus grupos mais radicalizados, mais moderados, né? E que vão trabalhar aí de maneira muito mais inteligente a ideia do que significa direita, esquerda e o que isso pode representar para o Estado brasileiro.